A paz do Senhor, meus queridos. Quero estar trazendo uma reflexão da palavra de Deus ao nosso coração, nesse momento difícil que o mundo todo está enfrentando, onde muitas atividades estão paradas, onde muitos comércios estão fechados, mas a obra de Deus ela não pode parar. A palavra do Senhor ela precisa mais do que nunca ser pregada. E nós temos que utilizar os meios que Deus tem disponibilizado para nós. E a rede social é uma delas, aonde nós podemos, através dela, estar levando a mensagem do Senhor para muitas pessoas que nesse momento estão enfrentando situações difíceis, está com o coração desesperado, com o coração angustiado, sem saber o rumo a tomar, vivendo dias de escuridão na sua vida, e que só através da palavra de Deus, que essa escuridão ela pode ser dissipada, aonde esse coração angustiado pode encontrar a paz, ter um encontro com a paz. Então eu convido para que cada um de vocês que está assistindo esse vídeo, que vocês também possam estar usando a rede social para que você possa estar pregando a palavra de Deus, levando essa palavra de fortalecimento, de ânimo, de encorajamento para essas vidas que estão precisando. Eu estava fazendo culto no México com a minha família e Deus colocou uma palavra no meu coração que encontra-se no Salmo de número 116. O Salmo 116, no versículo 1, ele inicia com o salmista se expressando da seguinte forma. Ele diz assim: amo o Senhor, porque Ele ouve a minha voz e as minhas súplicas. Porque inclinou para mim os seus ouvidos, invocá-lo-ei enquanto eu viver. Laços de morte me cercaram, e angústias do inferno se apoderaram de mim. Caí em tribulação e tristeza. Então invoquei o nome do Senhor. Ó Senhor, livra-me a alma. Compassivo e justo é o Senhor. O nosso Deus é misericordioso. O Senhor vela pelos simples. Achava-me prostrado, e Ele me salvou. Volta, minha alma, ao teu sossego, pois o Senhor tem sido generoso para comigo. Pois livraste da morte a minha alma, das lágrimas os meus olhos, da queda os meus pés. Glória a Deus. O salmista aqui, irmãos, ele inicia até o versículo de número 2, ele inicia com uma ação de graça. Ele inicia se expressando de uma forma grata a Deus, pelo que Deus havia feito na vida dele. Ele inicia dizendo que ele ama o Senhor, porque ele ouve a minha voz e as minhas súplicas. Ele começa se expressando dizendo que ele ama a Deus, pelo que Deus havia feito na vida dele. Assim também é cada um de nós, irmãos. Esse salmo ele conta um pouco da história de cada um de nós. Como nós éramos, como nós andávamos, e da forma que Deus agiu na nossa vida, da grande misericórdia que Deus derramou sobre a nossa vida. Eu lendo esse capítulo de Salmos, aqui nos lembra, nos faz relembrar a forma que vivíamos, e que nós devemos sempre estar com o coração grato a Deus, pelo que Deus fez, pelo que Deus faz, e por mais que Deus ainda há de fazer na minha e na sua vida.
Então ele inicia aqui com palavras de gratidão a Deus. Mas a partir do versículo de número 3, ele começa a nos mostrar o que foi que Deus havia feito na vida dele para ele estar tão grato assim, com um coração tão agradecido a Deus. E no versículo número 3 nós podemos ver o motivo. No versículo número 3 ele diz: laços de morte me cercaram, e a angústia do inferno se apoderaram de mim. Caí em tribulação e em tristeza. O salmista disse que laços de morte cercaram a sua vida. E a gente sabe que quando fala de laços, fala sobre situações difíceis, fala sobre traição, fala sobre armadilhas. Armadilhas de morte cercaram a vida do salmista. Laço de morte, situações difíceis. E quando diz que laços de morte me cercaram, fala de algo externo, de uma situação difícil externa, de algo que não está mais no controle dele a ser resolvido. Fala sobre uma situação que fugiu do seu controle, de coisas que vêm externo, de fora, contra ele. E aquela situação difícil, aquele laço de morte que estava lhe cercando, lhe levou a angústias, a sentir angústia. E ele diz que não foi só sentir, ele diz que a angústia se apoderou dele, se impregnou no coração dele. Aquele sentimento tomou conta do corpo dele, da alma dele. E não era qualquer angústia, ele diz que a angústia do inferno havia se apoderado da sua alma. E quando esse tipo de situação, irmãos, vem de encontro à nossa vida, há duas alternativas, há duas possibilidades, há duas atitudes que você pode tomar. A primeira é continuar a se deixar ser envolvido por ela, a continuar a deixar com que cada vez mais ela te leve ao fundo do poço. A primeira é você continuar lá, dentro do poço, dentro do quarto escuro, esperando só a hora da morte. Mas a segunda alternativa, a segunda possibilidade que você pode tomar é exatamente a que o salmista tomou. No versículo de número 4 ele diz que ele invocou o nome do Senhor. Que a atitude que ele tomou no fundo do poço foi de invocar o nome de Deus. Talvez você nesse momento também esteja passando por problemas difíceis. Talvez por vício que tem te deixado, que tem te levado ao fundo do poço. Vício que tem te levado a cada vez mais a estar perto da morte, a se aproximar cada vez mais pertinho da morte. Vício que tem te deixado um fio do abismo. Mas que nessa tarde, essas duas alternativas também estão postas diante de você. No livro de Deuteronômio, o escritor, ele diz que Deus coloca diante de nós a vida e a morte, a bênção e a maldição. E que Deus nos aconselha dizendo: olha, escolhe a vida, para que viva tu e a tua descendência. Deus, ele aconselha, porque o caminho a se tomar só você pode fazer. O caminho da vida só você pode entrar nele. O caminho da morte só você pode entrar nele.
Deus, ele te aconselha. Deus, ele te dá conselho para que você entre, para que você enverede pelo caminho da vida, pelo caminho que leva o homem até a Ele. E nessa tarde, Deus, ele coloca diante de você essas duas alternativas: caminho de vida e caminho de morte, caminho da bênção e caminho da maldição, assim como colocou diante do salmista. Mas o salmista, ele optou em entrar pelo caminho de Deus, pelo caminho da vida, pelo caminho da bênção. E ele diz que ele invocou o nome do Senhor naquele momento, que estava lá no fundo do poço. E ele diz que o Senhor, que ele livra, ó Senhor, livra-me a minha alma. E no versículo número 5 ele diz: compassivo e justo é o Senhor, o nosso Deus é misericordioso. Quando ele clama ao Senhor, quando ele invoca o nome do Senhor, ele invoca porque ele sabe que Deus não está alheio à sua situação. Ele invoca porque ele sabe que Deus, ele não tem passado desapercebido pelo seu problema, pela situação. Ele sabe que Deus, ele está observando, que os olhos do Senhor estão sobre a vida dele. Ele sabe que Deus está atento a tudo quanto está acontecendo na vida dele. E ele sabe que Deus, ele é misericordioso, de que Deus, ele é bondoso para socorrer o aflito. O salmista, ele sabe que Deus, ele está observando e que seus ouvidos estão atentos ao clamor daquele que invoca o nome de Deus. E ele sabe que Deus, ele vai ao socorro daquele que o busca, daquele que lhe invoca, daquele que lhe clama. No versículo de número 7 ele diz: volta minha alma ao teu sossego, pois o Senhor tem sido generoso para comigo, pois livraste da morte a minha alma, das lágrimas os meus olhos, da queda os meus pés. O salmista aqui, ele descobre quem é Deus. E ele diz que Deus, ele é misericordioso. O salmista descobre que Deus é bondoso. O salmista descobre que Deus é o Deus que salva o homem dos laços de morte, que salva o homem do fundo do poço. Por mais que muitas pessoas desacreditem da sua erguida, desacredite que você é incapaz de dar a volta por cima, Deus, ele sabe muito bem do que ele é capaz de fazer na vida daquele que invoca o nome dele, daquele que lhe clama com sinceridade, daquele que está disposto a passar pela mudança de vida que só Deus tem a proporcionar. E ele também descobre que Deus é um Deus de livramentos. Deus é um Deus de livramentos. E o salmista diz no versículo de número 8, que o Senhor livrou da morte a sua alma, que livrou as lágrimas dos seus olhos, que enxugou as lágrimas dos olhos dele, e que sustentou seus pés sobre a rocha para que ele não caísse. E é exatamente devido a isso que o salmista, ele começa esse salmo expressando a sua gratidão a Deus pelo que Deus havia feito na vida dele. Que nessa tarde nenhum de nós venhamos nos esquecer do que Deus tem feito na minha e na sua vida, daquilo que Deus tem preparado, da onde Deus tem te colocado, da onde Deus tem te tirado e da onde Deus tem te feito se sentar. Que nós possamos ser gratos a Deus e que você possa saber que Deus, ele não está alheio a nada do que está acontecendo na tua vida.
Deus ele não está alheio a nenhuma situação difícil que você está enfrentando. Deus ele quer de nós, ele requer de cada um de nós que nós confiamos nele, que nós possamos confiar no seu agir, na sua providência. E aqui eu agradeço a rica oportunidade em nome de Jesus. Fica com Deus, que Deus continue abençoando a sua vida, a sua casa, e que essa palavra ela possa trazer ao seu coração esperança e fortalecimento, e cada vez mais gratidão.